Se você estuda para concurso, eu sei que a sua principal dificuldade provavelmente é como fazer revisões de forma eficiente. E nesse vídeo, de forma muito prática, como sempre, eu quero trazer para você os princípios para você aprender a aplicar e montar o seu ciclo de revisão de acordo com a fase que você está na sua preparação e também a fase que estamos daqui até a sua prova. Eu vou sempre usar o exemplo da prova da Polícia Civil do Espírito Santo, mas isso serve para qualquer outra prova. Mas antes, deixa eu só te pedir o que eu sei que você já está cansado de ouvir. Curta esse vídeo, aperta no botão de se inscrever que vai me ajudar bastante. Então vamos lá, vamos pro vídeo de uma vez. O responsável pela sua própria preparação. Independente se você está numa mentoria, se você estuda sozinho, é importante que você entenda quais são os princípios norteadores. Então vamos lá. O primeiro princípio, para que serve revisão? A revisão serve, obviamente, para a gente revisar. E eu não vou aqui dizer para você a importância que revisão tem nos estudos para concurso público, porque isso aí eu tenho certeza que você já sabe. Você sabe que, óbvio, o assunto é muito extenso, a gente estuda algo hoje para a gente fazer uma prova que às vezes está daqui a um ano, então as revisões são extremamente importantes. Mas qual é a função dela em cada uma das fases? Você pode achar que é só te ajudar a memorizar, mas isso é algo que a gente tem como um produto final. Mas você tem que entender que as revisões, elas servem também para consolidar aquilo que você já aprendeu, não só para te ajudar a memorizar. Porque todas as vezes que a gente revê um assunto mais uma vez e mais uma vez, você vai perceber que isso faz com que o seu estudo fique mais maduro. Então, é muito importante que a gente revise para a gente memorizar, obviamente, mas também para a gente consolidar aquilo que a gente aprendeu no momento lá do estudo teórico. Então, aonde que entra a revisão? A revisão sempre entra, eu costumo dizer que o estudo para concurso tem 3 pilares. É o estudo teórico, os exercícios, né, fazer exercícios, exercitar aquilo que você aprendeu para você entender como que aquilo cai, e a revisão. É claro que a revisão também inclui os exercícios. Existem várias formas de se revisar, também existem revisões passivas, revisões ativas. Se você é uma pessoa que gosta de buscar sobre isso, você já sabe também que existem as revisões passivas e as revisões ativas, que são aquelas que você faz uma força mental para poder lembrar do conteúdo. Não é simplesmente passivo, porque você não está apenas lendo o material ou assistindo ali uma videoaula. Eu acredito que um ciclo de revisão completo, ele sempre é um misto dessas coisas. Não existe o certo ou o errado. Existe o que é mais eficiente para cada uma das fases. Então, eu vou dizer aqui como que eu faço na mentoria, que fica mais fácil de eu te mostrar o que eu acredito e como que eu utilizo as revisões em cada uma das fases. Para aqueles alunos, para aqueles mentorados, para aquelas concurseiros que estão começando a estudar agora e o edital não está aberto, o edital não está iminente, é muito importante que estude a teoria, foque mais na teoria do que nas revisões. Pensa aqui, quanto mais distante nós estamos da prova, mais teoria a gente faz, mais exercícios, obviamente, e quanto mais perto, e menos revisões. Quanto mais perto da prova nós estamos, a gente faz mais revisões, estuda menos teoria e também faz exercício, que também, obviamente, é uma forma de revisão. Então, esse é o princípio básico que você tem que entender. A distância que nós estamos daqui até a prova, isso vai nortear também as suas revisões, ok? Certo. Então, o que eu faço? O mentorado acabou de entrar na mentoria, está começando a estudar do zero. A pessoa está estudando, nunca estudou para concurso, ela vai estudar toda a teoria. E o edital não está aberto, o edital está igual eu estou gravando dia 17/6/2025, a banca daqui do Espírito Santo está para ser escolhida. Nós estamos ainda com o edital iminente, mas ainda temos uma distância até a prova. Então, neste caso, o que eu faço? Os meus mentorados estudam a teoria, fazem um bloco de exercícios 7 dias depois que ele estuda aquela teoria, justamente para ter uma pausa entre o estudo teórico e o esquecimento, né, que acontece quando a gente fica sem ver, e lá na frente, daqui a 7 dias, ele vai fazer 1 hora de exercícios com uma revisão ali também. É claro que existem também as revisões passivas. Toda vez que ele tá, eu utilizo outras revisões, a RAA, que é a revisão de assunto em andamento. Toda vez que ele vai retomar um assunto que ele ainda não concluiu no último ciclo de estudos, ele dá uma revisada em tudo que ele estudou até ali. E também a revisão, e também a RAE, que é a revisão de assunto por exercícios, que é justamente essa que vem 7 dias depois. E durante essa bateria de exercícios que você pode fazer depois que você vê o assunto, é o momento ali de você revisar e começar a identificar as lacunas de conhecimento que você identifica, que você vai identificar à medida que você for fazendo o exercício. Porque você pode perceber, gente, isso vai acontecer, isso é esperado. Você vai estudar a teoria, pode ser a melhor aula, videoaula do mundo, pode ser o PDF mais completo do universo. Quando você tentar fazer exercícios, é muito provável que você não consiga acertar, não tenha uma porcentagem de acerto como você gostaria. Isso é normal e esperado. Não fique mal. Isso faz parte do processo. Inicialmente, para quem ainda está no que eu chamo no ciclo 1 do edital, porque eu trabalho com ciclos de estudos de matéria, mas também ciclos de edital. No ciclo 1, que é antes de bater toda o estudo daquele edital em específico, o ideal é que vocês revisem por exercícios, sem perder muito tempo com revisões passivas e revisões pouco espaçadas, né? Ou aquela tipo de revisão de 24, 7 dias, 15 dias, 21 dias, porque daqui a pouco você só vai revisar e não vai conseguir avançar na matéria. Inclusive, é um dos maiores erros que existe
no mundo dos concursos, é concurseiro que perde muito tempo e não consegue avançar. Aí o edital sai, não estudou nem metade, e aí às vezes o que estudou é o que não cai. Então, isso não pode acontecer, você tem que realmente bater todo o edital o mais rápido possível. Quando você está começando e a prova não está muito próxima, é muito importante que você entenda que as revisões, elas não são tão importantes quanto são lá na frente. Você precisa de realmente fazer o que eu chamo de montar a sua base de conhecimento, que é formar a base do seu conhecimento nos assuntos, em todos os assuntos, sem dar muita importância para assuntos X, Y. É claro que se você tiver informação do que mais cai, é claro que você pode fazer isso já no ciclo 1. Mas se você não tem, tente montar uma base de conhecimento em tudo, sem aprofundar em nada. Então, só para recapitular, se você está começando a estudar agora e a prova não está iminente, o edital não está aberto, o ideal é que você faça menos revisões do que seria o mundo perfeito. A gente costuma falar que o mundo perfeito seria a gente ter tempo para estudar toda a teoria, todas as videoaulas que estão lá, depois ler os PDFs, depois fazer revisões passadas, mas esse mundo não existe. Esse mundo não existe. Então, o que a gente tem que fazer é avançar no edital o mais rápido possível, dentro ali no que é o possível, é aprendendo minimamente, é desapegar de que vocês vão aprender tudo e saber tudo da matéria na primeira passada, porque isso não vai acontecer. Os exercícios e as revisões fazem parte desse aprofundamento e desse amadurecimento na sua mente, na sua cabeça, de encaixar ali as peças dentro de um assunto, dentro de um conhecimento. Agora, para você que se você já estudou para concurso antes, eu vou te chamar de um intermediário. Aline, estudei para concurso antes e tem matérias que eu já estudei no passado, quero agora estudar para o concurso X. O que você vai fazer com essas matérias? Para mim, é entendido como você já estudou. Você já está, para mim, no ciclo 2 dessas matérias. O que é o ciclo 2? É o ciclo das revisões. A partir do ciclo 2 é ciclo de revisão. Para todas aquelas matérias que você já viu, qual é o seu tipo de revisão? Você tem que fazer um misto de revisões passivas, que é aquela mesmo de rever o seu material base, que pode ser, eu chamo de material base, né? Pode ser o seu caderno digital, o seu caderno de papel, pode ser as suas anotações no seu PDF, o seu PDF mais resumido, algum lugar que você tem que ter concatenado ali, pode ser o seu caderno de erros, o que cada concurseiro tem um jeito certo, assim, um jeito que ele entende que é o que funcionou para ele, de juntar todas as informações à medida que você for estudando. Porque quando você estuda a teoria, você tem um pouco de informação. Aí você vai tentar resolver exercício, você descobre uma outra informação e você vai acrescentando ali. Então você tem que ter esse material base. Então quando você já está no ciclo 2, isso é, você já estudou a teoria de algum assunto, o que você precisa fazer é entender que você precisa de ter revisões passivas e ativas. Na revisão passiva, você tem que ter sim um momento de rever o material ali, e você pode fazer isso de tempos em tempos. Você pode fazer isso, eu gosto muito do que eu chamo de R3. A cada 3 assuntos, porque assim, ó, você estava no ciclo 1, você concluiu o ciclo 1, estudou todo o edital. Depois você vai voltar e vai estudar o edital novamente, é o ciclo do edital. Quando você for rever esse assunto, os assuntos de novo, você tira um momento ali para fazer uma revisão passiva mesmo, de tudo que você viu, tá? Porque provavelmente já tem um tempo que você viu. Então eu faço isso na mentoria. Quem entra no ciclo 2 tem um período que eu defino, e aí é de acordo com várias variáveis, você vai definir um tempo ali para você fazer uma revisão passiva. E essa revisão passiva vai ser apenas uma vez ali. Depois que você fizer essa revisão passiva, naquela primeira vez que você revê o assunto, então, por exemplo, ó, estudei inquérito policial lá no ciclo 1, aí terminei todo o edital. Quando eu for chegar no ciclo 1, 2 e for estudar inquérito policial, eu vou pegar todas as minhas anotações, vou rever o que eu anotei, ali um resumo da aula, de gravação da aula, enfim. E depois disso, você vai começar a fazer os exercícios de tópico por tópico de forma espaçada. Então, o que eu coloco na mentoria? A pessoa revisa e já faz uma bateria de exercícios. Aí depois, ela, daqui a 7 dias, 15 dias, 21 dias, 30, dependendo também de várias variáveis aqui, que é de acordo com a dificuldade que a pessoa tá, a facilidade, né, que ela tem com a matéria, enfim, o tempo que ela tem para estudar, várias coisas que eu levo em consideração e analiso isso lá, que eu só consigo fazer isso, obviamente, quem tá na mentoria. Então, você precisa de ter essa mescla dos dois. E aí, então, você vai ter um pouco de revisão passiva, e eu faço essa revisão passiva, como eu disse, inicialmente, antes de você rever o edital novamente, e também eu gosto muito da R3, que a cada 3 assuntos você revê de novo aqueles últimos 3, antes de passar para o quarto. E aí também os exercícios de forma espaçada. Então, isso, obviamente, que para isso precisa de um nível de organização. Na mentoria, eu utilizo uma plataforma que traz isso para os mentorados em forma de meta, né? Porque senão realmente vira uma bagunça. Ah, o que eu vou estudar hoje? É teoria, é revisão disso, é exercício daquilo. E também, aí eu acredito que é o momento também de começar a incluir outras coisas que eu gosto muito, mas eu acho que tem momento para isso. Tipo, simulado eu acho que entra nesse momento que você já viu todos os assuntos, pelo menos por cima, pelo menos uma vez. Você pode incluir os simulados. Na mentoria a gente faz mini simulados toda semana de assuntos específicos, justamente para eu como mentora, conseguir diagnosticar como que cada um dos mentorados estão em cada uma das matérias. Então, tem
mini simulado de processo penal. Aí todos os assuntos que caem dentro do edital de processo penal, eles vão lá e tentam fazer o simulado. E aí ali pela nota de todo mundo ali, deles, a gente consegue avaliar se aumenta mais tempo, se diminui, enfim. É o que eu consigo diagnosticar. Nesse ciclo 2 você pode começar a fazer mini simulados, você pode começar a estudar a lei seca, não é ler, é estudar a lei seca, ter um plano de leitura da lei, porque é muito importante, você sabe que, às vezes, dependendo da banca, 60%, ó gente, minha gata, 60% das questões pode ser leitura de lei. Então, eu não gosto de colocar lei seca antes de você estudar o assunto teórico, porque eu acho que a lei não foi feita para você aprender a estudar, a aprender sobre o assunto. A lei foi feita para você saber do que se trata e ler e entender qual é aquela norma ali. Então, eu gosto muito de colocar o plano de leitura de lei seca também para já quem está no ciclo 2. E também acredito também muito nos flashcards como forma de revisão também ativa, construída para você a partir do ciclo 2 também. Porque no ciclo 1, você vai pensar que tudo você tem dificuldade. Ai, nossa, isso aqui eu não vou saber. Ai, meu Deus. Princípios da administração pública, o LIP. Quando você vê a primeira vez, você vai achar aquilo muito difícil, vai achar que você vai ter dificuldade de decorar aquilo. Mas com o passar do tempo, você vai fazendo exercício, você vai ver que isso já vai estar, assim, automático na sua cabeça. Então, não precisa fazer um flashcard para isso. Tem gente que faz, né, gente? Obviamente, a gente faz flashcard para tudo. Mas eu, Aline, gosto muito de colocar os flashcards nesse momento que você começa ali na hora de fazer exercício, você começa a perceber o que você tem mais dificuldade, sabe? E aí construir os seus flashcards a partir dali. E aí, a partir daí, as revisões seguem isso. Se você já estudou, assim, ó, é simples, gente. Se você já estudou teoria, teoricamente você não estuda mais teoria. Você só volta na teoria se, na hora de fazer exercícios, você perceber que você está errando muito por falta de conhecimento mesmo. As questões estão abordando assuntos que você não viu no momento teórico, seja de PDF ou seja de vídeo aula. Então, nesse momento, eu acredito que, às vezes, sei lá, você comprou um curso que as aulas eram muito superficiais e na hora de fazer as questões você viu que o seu concurso cobra um nível mais profundo de questões. Aí você volta na teoria. Mas, fora isso, não volte na teoria. Aprofunde no que cai em banca, no que cai nas provas, o que as bancas cobram. E você só vai descobrir isso fazendo questões. Então, de forma muito resumida, deixa eu concatenar aqui. Se você está começando a estudar agora, coloque as suas revisões passivas ali durante o estudo, que é sempre dar uma relida ali enquanto você está estudando, mas priorize fazer revisões por exercícios, porque é o momento que você vai estar colocando em prática e também aprofundando e identificando lacunas do conhecimento. Se você já está mais avançado, isso é, você já estudou o edital, você já tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto, daquela matéria, eu te indico fazer um misto sempre de revisões passivas e revisões ativas. Mas nunca, jamais deixe de fazer revisões e jamais deixe de fazer exercícios, porque são eles que vão identificar quais são as suas lacunas do conhecimento, vai te mostrar o que cai na prova e vai te mostrar sempre, gente, olha só, questões, eu vou até deixar aqui no final desse vídeo, vai aparecer um vídeo que eu explico quais são as funções de você resolver questões. Pense e entenda que questões não é para simplesmente avaliar se você aprendeu ou não. Isso é só uma consequência. As questões são para te mostrar o que você precisa de melhorar e aonde você precisa de dar mais atenção, dentre outros fatores, tá bom? Se você gostou de novo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e se você está estudando para Polícia Penal, para Perícia Criminal ou para Polícia Civil do Espírito Santo, eu vou deixar aqui os links para você entrar no grupo de estudos gratuito, que lá a gente consegue conversar um pouquinho mais, tá bom? Espero que tenha gostado, fica com Deus e bons estudos.